Muito bom dia, meus irmãos, a paz seja convosco, espero encontrá-los bem nesta quinta-feira maravilhosa, um sol lindo lá fora, e esse é o dia que o Senhor nos presenteou. Eu quero ler com você no livro de João, capítulo 21, versículo 15, onde Jesus interroga a Pedro. Estamos nesse propósito de 21 dias de oração, de jejum, de clamor, de busca, e como é bom nós estarmos sempre na presença de Deus. Como é bom a gente compartilhar da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Em algumas traduções vai dizer: Apacenta as minhas ovelhas. E tornou a perguntar-lhe Simão: Filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu o Senhor: Tu sabes. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E Jesus disse isto, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então ele disse: segue-me. Amados, estamos nesse mundo capitalista onde todos nós estamos em busca do ideal para nós, para nossas famílias, e muitas vezes nós temos um sentimento de frustração ou de inquietação porque entendemos que muitas vezes não temos feito o suficiente para Deus. Assim como meditamos essa semana na palavra de Paulo, que ele se sentia devedor por tão grande amor, por tudo aquilo que ele recebeu, a salvação, muitas vezes esse sentimento bate em nossas vidas. Mas nesse tempo nós precisamos entender que a volta do Senhor está cada vez mais próxima, Jesus está voltando e nós precisamos fazer com que o Evangelho seja mais conhecido, precisamos abençoar as pessoas, precisamos que elas conheçam ao Senhor Jesus. E então essa palavra vem de encontro a nós. Após ter feito um milagre na vida desses discípulos, eles terem pego 153 grandes peixes, eles foram alimentados e Jesus teve essa conversa ao pé de ouvido com Pedro, falando sobre a importância dele apacentar as ovelhas. Né? Isso já após Jesus ter ressurgido. Então, o que nós queremos nessa tarde compartilhar com você é qual o principal critério para nós nos tornarmos discípulos do Senhor. Primeiro ponto, amar ao Senhor. Né? Pedro havia pisado na bola, negou Jesus, né? E era um dos últimos momentos de Jesus com Pedro, esse momento ali, um momento marcante. Iria se tornar um dos principais líderes da igreja, Pedro, né? Jesus mesmo falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Entretanto, Jesus não deu nenhuma instrução de como fazer, para aonde ir, e nenhum planejamento estratégico para ele naquele momento. Jesus simplesmente faz uma pergunta para Pedro: me amas? Pedro, você me ama? Então, o primeiro ponto nosso é amar ao Senhor. É a suma do Evangelho, é a suma de tudo. Amar e reconhecer o chamado do Senhor. Então, em segundo ponto, Jesus declarou que quem ama, serve. Então, quando Pedro respondeu afirmativamente que amava o Senhor, então Jesus fez um pedido a ele. Então ele falou: cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Esse foi o pedido que Jesus fez a Pedro e faz a nós hoje, para que nós possamos dedicar o nosso coração e servir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro que aquele que ama ao Senhor deve fazer algo por ele.
Ele é o propósito, Jesus é o propósito. Como servir? Apacentando as ovelhas, tendo compromisso, né? Apacentando as ovelhas, ele requer de nós isso. Requeriu de Pedro e requer de nós hoje. E como nós vamos fazer isso? Tendo um compromisso. Muitos estudiosos dizem que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes para poder lembrá-lo da tríplice negação que ele fez sobre Jesus, porque ele negou Jesus 3 vezes. Nós não sabemos. Independente disso, Jesus quis enfatizar a seriedade do assunto, né? Quando a gente fala com o nosso filho, vai repreender, a gente muitas vezes pergunta, né? Às vezes eu pergunto, você entende isso? Ah, ok, mas você consegue entender isso, que é o melhor para você, que nós estamos fazendo? Jesus quis enfatizar 2, 3 vezes com Pedro. Então, é impressionante o descompromisso de muitas pessoas hoje, muitos que são chamados, muitos cristãos. Mas o Senhor te chama para um compromisso, Ele te chama para esse compromisso com Ele, tá? Com a missão que Ele concedeu, né? Que estaria conosco até o final dos tempos, e Ele estará comigo e contigo em todos os momentos. Mas precisamos realmente ter esse compromisso. A gente não pode querer ter só o benefício do Evangelho e deixar o nosso compromisso de discípulo de lado, né? Nós precisamos entender que nós somos os discípulos dessa última hora. Os 12 discípulos começaram lá depois de Mateus 4, quando foram escolhidos, e fizeram um trabalho na terra, né, juntamente com os apóstolos, apóstolo Paulo, juntamente com tantos homens de Deus, e isso chegou até nós hoje, e nós somos os discípulos do Senhor nesse tempo. Então, compromisso é algo muito importante, né? Temos que conduzir o nosso ministério com excelência, com cuidado, fazendo a melhor forma possível para o Senhor. Terceiro ponto, dispondo-se de sacrifício, né? No dia do seu chamado pastoral, Pedro foi avisado que morreria por causa do Senhor, e a sua morte ia glorificar a Deus. Você estaria disposto? Uma pergunta bem difícil para a gente. Nós vivemos um país que somos livres, temos totalmente liberdade do Evangelho de adorar ao Senhor. Entretanto, existem lugares, países que as pessoas são mortas por amor ao Evangelho, ou mesmo por pronunciarem o nome de Jesus, ou por serem somente cristãs e nem falarem nada, são descobertas e são mortas. Mas, mesmo em uma situação confortável, poucos estão dispostos a sacrificar, sabe, a sua vida em favor do Evangelho de Cristo. Então, abrir mão, renunciar coisas que nem sempre é fácil, mas nós venceremos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, e vós vencereis, porque eu venci. Então, a Bíblia fala da viúva que deu 2 moedas, da viúva de Serepta, de Sidom, que deu a sua farinha e o azeite para Elias, para o profeta Elias, do jovem que deu 5 pães e 2 peixes como uma semente para a multiplicação, e Jesus fez uma operação grandiosa. Sobrou 12 cestos. Então, gente, nós precisamos nos disponibilizar a essa verdade, a esse sacrifício. E a minha pergunta para concluir esse vídeo nesse dia de quinta-feira para mim e para você é: você ama o Senhor? Você está disposto a servi-lo? Você está disposto ao compromisso com o Senhor? Você está disposto ao sacrifício que isso exige? Sabe? Alegra o teu coração no Senhor, porque aquele que te chama é o mesmo que te capacita. Aquele que te capacita é o mesmo que te envia. E o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Se coloque diante do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus coloque isso no teu coração, essa verdade que nós acabamos de caminhar aqui. Amém? Senhor, lemos a tua palavra lá em João, capítulo 21, do chamado e do compromisso de Pedro, Pai, para com a igreja. E eu quero, Senhor Deus, nesse dia, te pedir que os teus filhos, ó Pai, estejam sendo abençoados, que essa palavra, Senhor, que fala sobre amor, sobre compromisso, sobre apacentar, sobre, Senhor, sacrifício, que nós precisamos muitas vezes ter, esteja plantada no nosso coração, Senhor. Que nós possamos entender que tu pagaste o preço lá naquela cruz e nós somos realmente devedores, Pai, de fazermos a tua obra com alegria, com amor, em gratidão ao que tu já fez por nós. Abençoe cada uma das nossas famílias. Deus, nos traga a visão de águia,
nos mostre, Senhor Deus, a importância de nós fazermos a tua obra com alegria e com amor, que a tua bondade, a tua misericórdia, que a tua mansidão, Senhor, venha sobre nós, que nós possamos, Senhor, nos alegrar sempre em te pertencer, que nós possamos, Senhor, se alegrar sempre em fazer parte desse plano maravilhoso teu para os nossos dias. E que nós possamos, Senhor, estar com as nossas lâmpadas acesas, Senhor, para o dia da tua volta. É o que eu te peço, te agradeço. Abençoe essa quinta-feira dos meus irmãos, que seja uma quinta-feira de vitórias, de alegrias, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã no 7º vídeo da nossa série. Uma boa quinta para você, para a sua família, em nome de Jesus. Amém.